Então, se a gente continuar agora do exemplo do circuito, né? Agora, para este circuito aqui, com essas condições iniciais, né? Tendo um alfa igual a ômega zero, nós vamos testar essa resposta geral. Tá? Temos que determinar novamente. O alfa nós já conhecemos, depende apenas de 1 sobre 2 RC. Né? Então, o alfa ele é conhecido, a gente tem que determinar os coeficientes A1 e A2 dessa solução. Tá? Como é que a gente faz isso? De novo, testando lá, aplicando as condições iniciais. As condições iniciais do circuito são que a tensão no instante zero, no caso ali a tensão inicial no capacitor é 0 volts. Então, aplicando aqui, ó, VC de 0, nós temos exponencial na menos alfa vezes 0, ou seja, esse termo aqui vai para 1, exponencial elevado a 1, tá? Vezes A1 mais A2 vezes 0. A2, então, o A2 aqui ele sai, né? Some dessa parada aqui. E aí a gente tem diretamente, já determinamos o coeficiente A1. O coeficiente A1 vai ser a própria tensão inicial, ou seja, A1 é igual a 0. Então, neste caso, tá, que a tensão inicial no capacitor é nula, nós teremos um dos coeficientes aqui nulo. Mas o A1, aqui esse termo que não multiplica o T, já é a tensão inicial sobre o capacitor. Tá bom? Para achar outro coeficiente aqui, então, né, nós vamos aplicar a derivada dessa solução. Vamos lá, a gente já conhece aqui, ó, o alfa a gente já tinha conhecido lá do problema, o alfa é raiz de 6, né? Lá dos parâmetros do circuito, o alfa aqui a gente tinha calculado raiz de 6, que é igual a ômega zero. Então a nossa solução é do tipo V de t igual a e elevado na menos raiz de 6t vezes A1 mais A2 vezes t. Tá? Nesse caso particular aqui, como a gente já determinou o A1, a gente pode substituir aqui o A1 e ele vai eliminar um termo dessa função. Então, substituindo o A1 aqui é igual a 0, nossa solução V de t ela é simplesmente A2 vezes t vezes a exponencial elevado na menos raiz de 6t. Tá? Para fazer a derivada dessa função aí, então, aplica aqui a derivada por partes aqui dessa função, né? A gente tem uma função y, um u vezes v, a derivada de y é igual a derivada de u vezes v mais a derivada, mais a função u vezes a derivada de v. Né? Então aqui a primeira função é o t e a outra função é a exponencial. Então a derivada deste termo aqui a gente vai ter A2 vezes exponencial na menos raiz de 6t, este é o primeiro termo, e menos raiz de 6 A2 vezes t vezes a função exponencial novamente. Ok? Isso aí. E nós precisamos aí avaliar esta derivada no instante t igual a 0. Então, a derivada no instante t igual a 0, nós temos aqui vai ser igual a 2 vezes 1, porque substituindo no instante t igual a 0, essa exponencial se torna 1, essa também se torna 1, mas aqui esse termo aqui ele já vai para 0, né? No instante t igual a 0, está todo multiplicado por t. Então essa derivada ela vira simplesmente, no instante t igual a 0, ela simplesmente é igual a 2, tá bom? E aí lá do circuito, novamente usando
lei de Kirchhoff das correntes, a gente tem aqui a soma das correntes, vamos chamar aqui a corrente inicial no indutor está nesse sentido, mas vamos dizer que, vou chamar aqui IL, a função IL no indutor é para cá, né? Só a corrente inicial lá que foi dada é no outro sentido. Então a gente tem do circuito, a lei de Kirchhoff das correntes, que corrente no resistor mais a do indutor mais a do capacitor são iguais a zero. A corrente no resistor, novamente, em T igual a zero, nós temos ali a tensão V0 sobre R, mais a corrente inicial no indutor, mais a corrente inicial no capacitor. Como a tensão inicial é nula, então a corrente no resistor é nula. A corrente inicial no indutor, né, o sentido que eu adotei para IL é menos 10. Okay? E a corrente inicial no capacitor, posso calcular pela capacitância vezes, aí a gente precisa da derivada. A derivada da tensão, estou avaliando para o instante inicial t igual a zero. Por isso que a gente calculou a derivada antes para o instante t igual a zero. Certo? Para substituir aqui. Então, menos 10 vezes a capacitância. Já posso até a derivada da tensão no instante t igual a zero. Ela é igual a 10 dividido pela capacitância. Ok? Então, a gente vai ter a função que a gente achou aqui, ó, da derivada no instante t igual a zero é o próprio coeficiente A2. Então, A2 é igual a 10 dividido pela capacitância, que é 1 sobre 42. Ou seja, o A2, a constante A2 deste problema aqui é igual a 420. Certo? E aí a gente tem, então, as duas constantes. A solução geral, o A1, né, nós achamos que ele vale zero. Aqui. E o A2, 420. Então, a solução da tensão desse circuito criticamente amortecido, a forma da solução geral, né, repetindo aqui, é E elevado na menos alfa t vezes A1 mais A2 vezes t. Se essa aqui é a mesma forma que a gente tinha escrito aqui. Para este problema particular, nós achamos que o A1 é nulo e o A2, 420. Então, nós temos aí que VT é E elevado, e o alfa, né? Alfa nós já sabemos desde o começo lá que é raiz de 6. Então, a função é dada por E elevado na menos raiz de 6t vezes 420 vezes t. Posso escrever de outra forma aqui, ó, 420 t vezes E elevado na menos raiz de 6t. Essa é a função, então, da tensão neste circuito criticamente amortecido. E aí, se nós plotarmos essa função, né, de forma similar aqui eu fiz um script para o Scilab, agora com coeficiente A1, A2, um alfa, um vetor de tempo aqui, e a função agora que a gente vai plotar, V, é exponencial elevado na menos alfa vezes t, vezes A1 mais A2 vezes t. Tá? O A1 que a gente achou nos problemas 0 e o A2 420. Então, plotando essa função aqui, nós temos este gráfico, esse comportamento gráfico aqui. Percebam que, se vocês notarem, lá da nossa aula anterior, deixa eu ver se eu tenho aqui.
Olha só. Esse aqui, da anotação da nossa aula anterior, é o gráfico que a gente tinha achado para esse circuito aí quando a gente fez o caso sobreamortecido, para essa função aqui, né? Que o alfa era maior do que o ômega zero. A gente tinha o circuito então sobreamortecido, o RLC paralelo sobreamortecido. A gente teve este comportamento, tá? Dada a condição inicial de 10 amperes, corrente inicial no indutor e 0 volts no capacitor. Agora nós plotamos aqui, o comportamento está bem semelhante, tá? Porém, se a gente observar, olha só, a tensão máxima, no caso sobreamortecido, ela atingiu um máximo menor para a mesma energia inicial armazenada, certo? Aqui, ó, esse aqui é o gráfico do criticamente amortecido. A tensão máxima aqui graficamente está passando de 60 volts, né? No caso sobreamortecido, que a gente fez a aula passada, deixa eu ver aqui, ele era 48 volts, uma coisa assim, né? 48,9 volts que a gente tinha achado. Só que o tempo de acomodação não, esse aqui é o tempo máximo. O tempo de acomodação que a gente tinha calculado lá estava em 5 segundos. Estava demorando 5 segundos aqui, 5,14 segundos para a tensão, o circuito entrar em acomodação, ou seja, para a tensão ela ser amortecida, né? Esse é o sobreamortecimento. Agora o caso criticamente amortecido, olha só, embora a gente tenha aqui nesse caso um pico de tensão mais alto, acima de 60 volts, né? O tempo de amortecimento desse circuito criticamente amortecido, ele está sendo bem menor. O caso sobreamortecido, a resposta lá chegava a 1% do valor máximo aqui em 5 segundos, 5,14 segundos, certo? Nessa região aqui. Agora aqui, o caso criticamente amortecido, perceba que a gente está falando da mesma energia inicial armazenada, a única coisa que foi alterado o valor do resistor, né? Por mesmo capacitor e indutor, portanto, as mesmas condições iniciais. Tem uma tensão máxima maior, mas o tempo de acomodação, visualmente aqui a gente já consegue ver que está bem menor, né? A gente poderia buscar até graficamente aqui qual seria mais ou menos em quantos segundos estaria esse tempo de acomodação, tá? Mas ele vai estar aqui, já adianto, em torno de 3,1 segundos. A gente vai até fazer aí em seguida o tempo de acomodação, que vai estar em torno de 3,1 segundos, ou seja, um tempo de acomodação bem mais rápido para a mesma energia inicial armazenada no circuito do que o caso do sobreamortecido, que era lá da ordem de 5,14 segundos, ok? Então, este aqui é a resposta gráfica, deixa eu botar nas nossas anotações lá, do circuito criticamente amortecido, que a gente acabou de analisar.